Quantas famílias foram resgatadas por Deus, através de todo o trabalho de evangelização que é realizado na comunidade em prol das famílias, em tantos ministérios, serviços, mas também aqueles no dia a dia nosso, como vocacionado, como consagrado, quando nós estamos lá em casa cuidando dos filhos, quando as mulheres estão lavando a louça, cuidando dos afazeres da casa, quando os homens estão trabalhando em seu dia a dia, tenha certeza, famílias estão sendo tocadas, resgatadas, porque nós temos que ter a dimensão muito maior, a dimensão como o coração de Deus, que é misericordioso, amoroso, grandioso, que pensa lá na frente. Nós também devemos ter essa consciência nos nossos corações, de que o trabalho não se resume a um grupo de oração, ao aconselhamento familiar, aos retiros, quando vamos aí pelo Brasil afora pregar retiros para as famílias, para casais. Não se resume somente a isso, mas se resume na entrega diária de cada um de nós. Quando nós portamos esse carisma, tenha certeza de que Deus age de uma forma maravilhosa que nós nem imaginamos. Mas muitas vezes nós enxergamos só aquilo que está ao nosso redor, aos nossos olhos, porque somos limitados, pensamos pequenos. Mas Deus é grandioso. E nós queremos hoje louvar e bendizer a Deus pelos 19 anos da comunidade. Segunda-feira, dia 24, na festa da Natividade de São João Batista, a comunidade completa seus 19 anos. De muita luta, mas também de muito crescimento, de maturidade. A comunidade hoje caminha para um ritmo de maturidade, porque passou seus 18 anos, é maior de idade. E nós temos que ter também no nosso coração, como o coração de Deus, essa esperança de que Deus ainda tem muito para nós. Nós não sabemos aonde a comunidade vai chegar. Através da comunidade Sagrada Família, muitas famílias foram tocadas, aconteceu muita coisa linda, mas nós não podemos parar por aí. Nós temos que seguir adiante e pensar grande, como o nosso fundador pensa também. A comunidade é dinâmica, o Espírito Santo é dinâmico, ele não para. E nós devemos ser assim também, porque precisamos ser fiéis ao carisma. Começar de mim, vocacionado, no discipulado da comunidade, a começar também de você que talvez nos acompanhe, que tem sido atraído por esse carisma. Talvez você também fará parte dessa família Sagrada Família. Nós precisamos sim pensar grande. E pensar grande é também olhar para o coração de Deus, que tem muita coisa bonita para a comunidade. Então nós vamos fazer diferente hoje. Estava programada uma pregação com o Gilberto, mas o Gilberto teve um probleminha de saúde, não pôde estar aqui. A mãe dele faleceu há pouco tempo também. É um momento, de resguardo, mas as nossas orações a ele, a família. E nós vamos fazer diferente. Eu gostaria de abrir para alguns testemunhos breves também, porque eu tenho certeza que todos nós, temos muitas coisas a agradecer a Deus pela comunidade, tudo que a comunidade fez nas nossas vidas, o quanto nos ajudou a ser um pai melhor, uma mãe melhor, o quanto nos ajudou na harmonia familiar, enfim, são tantos os testemunhos. Nós temos muitos testemunhos de resgate da família. Mas hoje a gente vai dar uma pinceladinha aqui, ali, para que a gente possa alegrar o nosso coração e agradecer a Deus pelos 19 anos da comunidade, a festa que se aproxima na segunda-feira. E depois eu queria chamar também o Ítalo como fundador desta obra. Ele vai dar uma palavra para a comunidade no dia de hoje. A comunidade não pode parar, O resgate da família continua e continua, porque é um carisma assim também muito especial para Deus, porque hoje a família é muito atacada pelo inimigo. O inimigo não quer as famílias, porque a família é um grande projeto de Deus para a humanidade. Como dizia o nosso Papa da família, João Paulo II, o futuro da humanidade passa pela família, não é? Então, a família é realmente essa célula fundamental da sociedade. Hoje a sociedade está assim, desestruturada, porque a família também está desestruturada. Então nós temos uma árdua missão, uma bela missão de
levantar essa bandeira da família. Por isso eu gostaria de chamar a Sandra, minha esposa, que até queria testemunhar, depois também fica livre. Nosso tempo não é muito, mas a gente vai testemunhar um pouquinho da beleza, podemos assentar um pouquinho do que Deus tem feito através da comunidade, desse carisma tão bonito, agindo em nossas famílias. Antes do Fernando sair, e eu só dar uma pinceladinha, como ele falou no testemunho, acho que até Providência, Estevão já veio aqui para sair também na filmagem, né? Essa família, esse pedacinho da família que está aqui, né? Tem sido resgatado e acolhido pela comunidade Sagrada Família. Então, agora eu posso continuar a falar, né? Assim, quando a gente teve nosso primeiro contato com a comunidade Sagrada Família, a gente estava numa fase assim, com dois filhos, a Regina e o Tobias no meu ventre, né? E a gente estava procurando em Deus respostas para nossa família, procurando assim, como agir com a nossa família. E a gente procurava padres, procurava na igreja, amigos do grupo de oração, porque a gente queria viver a santidade no nosso matrimônio, queria viver o método Billings, mas a gente não encontrava lugar que oferecesse respostas, oferecesse ajuda. E aí a gente falou assim, puxa, a gente lembra aquele tal de Ítalo? Lembra, ele foi lá no nosso grupo de oração, ele falou sobre família, tem uma comunidade para a família. Acho que nessa comunidade alguém vai nos ajudar a saber como planejar a nossa família. Porque a gente já tinha ido em muitos lugares e não tinha recebido essa acolhida, né, essa ajuda. E quando a gente veio para cá, a gente sentiu assim como uma família que procura abrigo e encontrou. E esse é o sentimento que a gente teve, né? Porque, com certeza, Deus tem um projeto para a minha família e para a tua também. Só que será que a nossa vida, o projeto que Deus tem para nós está sendo respeitado, está sendo acolhido em todo lugar que a gente vai? Então, quando a gente casou, é rapidinho que eu vou falar depois para dar lugar para outras pessoas, né? Quando a gente casou, a gente já tinha aquele projeto, né, de fazer a vontade de Deus. Só que não sabia bem como, por onde começar. Então, eu ia lá na Paulinas, pegava todos os documentos que tinha lá sobre família, e a gente lia junto. E, assim, as apalpadelas, né? A gente foi tentando viver como família. Aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi descobrir que aqueles documentos que a gente comprava e lia sozinho é o que tinha aqui na formação. E a gente tirava as dúvidas, né? Então, como a gente cresceu com isso? E quando eu engravidei da Amabile, nossa terceira filha, a gente estava naquela fase assim de fazer a vontade de Deus, mas ainda não ter resposta para tudo, né? E a gente achava assim, eu falo isso para engrandecimento de Deus e para talvez você que está aí nos ouvindo, talvez você também tenha passado por isso. Eu achava que eu e o Fernando, nós éramos os donos de tudo que aconteceria na nossa família, né? Que a gente teria domínio total de todos os planos daquilo que a gente queria. Só que Deus foi mostrando que não era assim. Através também da nossa formação, nossos primeiros formadores estão aqui, o Sidney e a Miriam, o Javério e o Gilberto também. E na ocasião que eu engravidei da Amable, nossa, muitas pessoas iam oferecer dinheiro para a gente fazer uma cirurgia, não ter mais filho. Até padres perseguiam a gente para a gente não ter mais filhos, né? E a gente sentia assim que, como a gente era perseguido por isso, né? Mas quando a gente vinha para cá, a gente sentia o nosso sonho, que a gente estava tentando fazer o sonho de Deus, o sonho de Deus estava sendo respeitado. E então é isso que eu queria colocar, né? O que essa comunidade Sagrada Família tem feito na nossa vida? Tem permitido que aquele sonho que Deus tem para nós, para nossa família, seja respeitado, ele possa crescer. E agora eu estou grávida do nosso quinto filho, né? Agora a Tereza. E como é diferente hoje
a gente ter consciência da nossa missão como família, porque a gente não está mais sozinho. Porque antes a gente se sentia sozinho, né? A gente tinha o nosso plano, nosso desejo de viver como Deus queria, mas não tinha ninguém nos segurando os braços, nos apoiando, nos incentivando. E a comunidade Sagrada Família é para nós, né? É esse incentivo, é esse apoio. Porque a gente olha para os lados, os nossos irmãos estão tentando viver a mesma coisa, com fraquezas como nós temos, com mazelas, com dificuldades, né? Com defeitos, mas estão vivendo a mesma coisa. A gente não está mais sozinho, né? E agora, só para terminar essa pequena pinceladinha desse testemunho do que a Sagrada Família é para nós, na última novena de Santa Teresinha, eu pedi, né, para Santa Teresinha, como eu pedi no ano passado também, para que eu e o Fernando, né, a gente possa viver a nossa vocação Sagrada Família. E no dia de Santa Teresinha teve a missa aqui, e todo mundo recebeu a rosa, né? Aí eu estava aqui cantando, eu fui para lá, e eu não tinha recebido a rosa, mas eu fiquei quietinha, né? Aí a mãe do padre Fernando, né? Mãe do padre Fernando, ela falou assim, você não recebeu a rosa? Eu falei, não, ainda não, mas não tem problema, vou receber, eu tenho certeza, né? Aí ela vasculhou, aqui não tinha uma rosa sobrando, procurou, ela pegou aquelas florzinhas brancas, né, que acompanham a rosa para decorar, ela falou, aí eu falei assim, não é uma rosa, mas eu aceito. Aí ela continuou, aí ela foi ali na ocasião, a imagenzinha de Santa Teresinha ficava ali, e tinha uma rosinha lá, pequenininha, lá do lado da imagem de Santa Teresinha. Ela foi lá, pegou a cadeira, subiu, pegou a rosinha e deu para mim, né? Aí eu senti assim, um grande sinal no meu coração, né? Que veio das mãos de Santa Teresinha mesmo. Passado alguns dias, acho que mais de um mês, eu estava em casa com as crianças na mesa, esperando o Fernando chegar. Você lembra disso, né, Fê? E aí o Fernando chegou com várias rosas assim, né? E falou assim, amor, olha aqui o que Santa Teresinha mandou para você. Aí eu olhei assim, eu falei, nossa, mais, né? Eu já recebi a rosa de Santa Teresinha, né? Mas, nossa, então, que bom, né? Estou recebendo mais, né? Aí eu peguei aquelas rosas assim, eram 4 rosas vermelhas, bonitas, grandes, né? Eu falei, são 4 rosas, eu pedi pela vocação Sagrada Família, então essas rosas são os nossos filhos. Eu contei as 4 rosas, aí eu fui colocar no vaso. Aí quando eu fui colocar no vaso, tinha uma rosinha escondidinha atrás das 4 rosas, né? Eram 5 rosas. E a gente já estava desconfiado da gravidez, né, Fê? Aí eu olhei assim para o Fernando olhou para mim. Aí a gente terminou de jantar, eu já fui fazer o testezinho que já estava comprado, né? Aí a gente agradeceu a Deus, né? Agradeceu a Santa Teresinha, que eu vejo que para a gente viver a nossa vocação Sagrada Família, a gente tem que ser a família que Deus espera de nós. E Deus queria de nós mais esse filho, né? Por isso que ela se chama Teresa. Por toda essa história, né, que Deus preparou, através da intercessão de Santa Teresinha também, da gente ser a família que Deus espera de nós. Nem menos, nem mais que a sua, cheia de defeitos também, mas à medida que Deus quer, né? Então, esse pequeno testemunho que eu queria dar, mas quando eu estou falando, pense em você também, na sua família. O que Deus tem feito na sua família? Através da comunidade Sagrada Família. Qual a identidade da sua família que Deus está devolvendo, que o inimigo quer tirar de você e da sua família? Então, quem quiser vir aqui para colocar algo do que a comunidade tem feito, tem devolvido para a sua família, tirado das garras da mão do inimigo e devolvido para a sua família. É isso mesmo. E você também que é membro da comunidade, é consagrada, nunca perca o seu entusiasmo, que é o mover de Deus, né, dentro de nós, é o próprio carisma agindo. Nós temos que sempre relembrar, fazer memória do chamado de Deus para nós, né? Às vezes, para mim, no meu coração, quando bate a dúvida, por uma tribulação que a gente passa, algum questionamento, porque o combate é muito grande, né, gente? É um combate espiritual muito grande, né? Ainda mais com a família.
Então, nós precisamos sempre fazer memória das maravilhas de Deus, daquele chamado de Deus. No nosso caso, por exemplo, nós temos uma ligação muito forte com o carisma. Nós somos chamados a comunidade Sagrada Família, portamos o carisma, assim acreditamos. No convite do nosso casamento estava lá a frase fundacional da comunidade: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua família. Né? E a estampa da Sagrada Família, um convite diferente, muito bonito, né? E também que marcou a nossa caminhada também de fé, nosso começo de namoro. É uma passagem de Isaías, que também é uma passagem linda da comunidade, uma passagem também dos seus inícios, que é aquela passagem do livro do profeta Isaías: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora, eis que estou fazendo uma obra nova, já não vedes? E marcou muito a nossa vida. Então são sinais que Deus vai colocando nas nossas vidas, que ajudam a gente a afirmar: opa, meu caminho é aqui. Né? Quantas vezes nós estávamos na missa, já algumas vezes, né? Na missa, ou voltando da igreja, a pessoa chega, lá vem a Sagrada Família, sem nos conhecer. Que é algo lindo, que vai assim, deixando com que a gente tenha mais a certeza, falar: não, é aqui o meu lugar, não é? Eu sou chamado a esse carisma, eu tenho esse carisma. Então nós temos que sempre lembrar disso, né? Porque senão a gente pode aí ficar pelo caminho, por alguma dúvida, algum probleminha que a gente passa, não é? Alguma coisa que ficou mal resolvida. A gente corre muito também, todos nós aqui na comunidade, não é? A gente sabe que a messe é grande, os operários são poucos, né? Por isso que nós pedimos sempre vocações. Então, nós não podemos perder aquele entusiasmo, aquela certeza, aquele chamado no nosso coração, para a gente não ficar no caminho, né? Você quer vir testemunhar? Eu sei que tem muitos testemunhos, né, gente? Mas hoje você vai lembrando aí no seu coração, como disse a Sandra, quanta coisa bonita Deus fez através do carisma, através da comunidade Sagrada Família. Boa tarde a todos. Para aqueles que nos acompanham pela internet, meu nome é Solange, sou vocacionada ao Carisma Sagrada Família, junto com meu esposo, sou discípula de 1º ano e ele é discípulo de 2º ano. E ao chegar hoje na comunidade, o Fernando sentiu essa moção de estarmos partilhando o que o carisma tem feito em nossas vidas, né? E ele me falou uma frase que ficou gravada assim no meu coração, né? Fazer memória, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Tantas coisas vai nos acontecendo e a gente vai deixando, né? Passar. E ali no momento que eu estava teclando com o pessoal que está nos acompanhando, eu falava: meu Senhor, o que eu vou partilhar? São tantas graças, né? Tantas bênçãos que hoje, no momento de intercessão, colocava para o Senhor, louvando. Eu só tenho a louvar a Deus por estar no Carisma Sagrada Família. Porque se eu não tivesse, onde nós estaríamos? Né? E muitas vezes, assim, dói o meu coração, porque quantas pessoas ainda não experimentou esse carisma? E tanto o mundo precisa. E às vezes a gente para no nosso egoísmo, porque não tem outro nome, né? Tá tudo bem em casa, a providência está acontecendo, né? Tenho o que comer, tenho o que vestir, estou muito bem, graças a Deus. Mas os nossos irmãos, né? Então isso me faz me ver um pouco, ver o mais além, né? Então este carisma tem nos provocado, eu falo, não só por mim, mas também pelo Eduardo, né? Posso até dizer o quanto esse carisma tem nos provocado. Além de estar arrumando a nossa família, né? Em todos os sentidos, todos os aspectos, porque já testemunhei em outros momentos, né? Tudo aquilo que nós vivíamos, até o momento que a gente viveu até pouco tempo atrás, eu testemunhei também. E o quanto esse carisma ainda tem para fazer na nossa família, né? Nos nossos, né? E assim, eu me deparo a minha realidade no meu dia a dia e eu vejo quanto tudo aquilo que Deus me confia não é porque eu sou melhor ou sou pior, é porque é necessária a medida certa, né, Sandra? A Sandra falava dos filhos e ela falava assim: Deus nos dá a medida certa, e realmente tudo aquilo que nos é confiado são dons de Deus, né? Para nossa salvação. Então a gente tem que abraçar e pedir a graça de ser perseverante, de ser fiel a cada dia,
para podermos seguir, né? E em busca da nossa santidade. E como as coisas de Deus é bem dinâmica, ao mesmo tempo que a gente é curado, é liberto, os outros também são, né? Claro que precisa se abrir para isso, mas o carisma tem nos provocado neste sentido. O que podemos fazer, né? Aonde eu posso ir? Posso ir mais além, né? Posso mergulhar um pouquinho mais? É isso que o carisma tem, assim, recentemente nos provocado nesse sentido. E testemunhar brevemente, tem muitos outros irmãos para testemunhar aqui, né? E o quanto Deus tem feito assim nas minhas tarefas diárias em casa, nas pequenas coisas. Você olhar para um filho, às vezes falava, nossa, mãe, muitas vezes eu não consigo ser Sagrada Família 100%. Né? Eu tenho minha humanidade, tento assim o máximo ser diferente, né? Fazer diferente, resgatar aquilo que o mundo, a gente acaba se perdendo. E ali ele fala, mãe, mas você está brava. Né? Eu falo, nossa, realmente, já estou saindo, não é assim que Deus me chama. Né? Mas é a gente ter essa força de vontade, de abrir o coração para que Deus possa agir em tudo na nossa vida. Né? Seja no nosso trabalho, o quanto Deus também tem confirmado no meu coração toda a minha saída. Hoje eu sou do lar. O quanto Deus tem providenciado na minha casa, né? Todos os sentidos, a minha permanência junto com o João, junto com o Lucas, né? Coisas que eu não podia fazer em reuniões e festinhas, enfim. É um momento também de estar me dedicando mais ao carisma, que era assim uma vontade muito grande do meu coração. Então, assim, nossa, eu ficaria aqui acho que dias e dias contando o tanto que o carisma tem feito. Né? Todas as formações que do meu coração, quanto eu desejava. Né? Às vezes, numa paróquia, a gente não tem, porque pároco também não dá conta de todos. Né? Mas eu louvo e bendigo pelo carisma, as novas comunidades, a formação, o quanto nos acrescenta, o quanto acaba nos modulando conforme a vontade de Deus. Então é isso, irmãos, eu gostaria de partilhar, convido outros irmãos para estar partilhando. É um momento também de muita graça, irmãos, estar partilhando aqui, porque o Espírito Santo vai agindo, né? Principalmente aqueles que estão nos acompanhando. Amém? Boa noite, eu me chamo Cleusa de Oliveira. Tem uns 2 anos que eu participo aqui dessa comunidade, que eu morava em Santo André, eu mudei para cá. E foi o Espírito Santo que me conduziu até aqui. Porque eu participava de um grupo de oração em Santo André, e cheguei aqui e conheci a comunidade do Padre Ricardo, e um sábado eu estava na minha casa, no sofá, e eu falei assim, ai, Senhor, eu necessito de um grupo de oração. Aí eu liguei para a igreja, lá para o Padre Ricardo, para saber o que tinha na comunidade naquele sábado. Aí a menina falou assim, olha, aqui hoje não tem nada, só tem um casamento. Eu falei, mas eu não conheço o pessoal do casamento, e não é legal você ir no casamento que você não conhece, né? Ela falou assim, não, mas tem um grupo de oração aí do outro lado da sua casa, é só você atravessar a rua, tem um grupo de oração aí chamado Sagrada Família. Você pode ir lá que você vai ser bem acolhida. Aí eu troquei de minha roupa e me arrumei e vim. Aí quando eu cheguei aqui, eu deparei, quando eu fui assim, conhecendo o pessoal, fui muito bem acolhida, muito bem recebida por todos, né? E aí eu comecei a participar de todos os grupos. E depois, como fui conhecendo a história, eu vi que nada é coincidência, tudo é providência de Deus. Porque eu conheci o Ítalo, mas a Rosana, em 82, quando eles frequentavam a Igreja São Sião, ali na Gentil de Moura. E eu frequentava aquela comunidade. E eu conheci eles lá, participei de um grupo lá com eles, que eles estavam fazendo uma tarde de oração, uma noite de oração, e eu, providente de Deus, eu estava lá também, participando nesse dia com eles. Aí, quando eu cheguei aqui, eu vi, a gente nunca mais se encontrou, depois de acho que uns 20 e tantos anos depois.
Deus me colocou de volta no mesmo caminho deles também. E também hoje, essa noite, eu quero muito agradecer, porque eu tenho tido muitas graças aqui através dessa comunidade, que eu estava passando com um problema com meu filho, que ele estava morando com uma mulher, e não era legal a união deles dois. E era muito sofrimento, que era muita bebida, muita briga, muitas coisas assim. E eu pedi muita intercessão para Jesus, Nossa Senhora das Graças, e por oração para o Ítalo e para o Fernando, mas a Sandra me ajudar nessa intercessão. E graças a Deus e Nossa Senhora, ele se separou em dezembro. Então, os 3, 4 meses foi muita dificuldade, foi muita noites traiçoeiras, eu passei com ele, porque ele veio morar conosco, e na bebida, e naquele desespero, porque todo mundo sabe que uma separação é difícil, né? Mas Deus está trabalhando e está me honrando, e graças a Deus ele está sendo restaurado através de Jesus e Maria, e a oração de todos aqui da comunidade, que continua. A gente tem marcado terços na minha casa, até esse mês mesmo tivemos um terço lá, que umas amigas minhas convidou para vir tomar café na minha casa. Eu aproveitei, já convidei a comunidade, né, para que elas fossem lá também, para a gente também rezar um terço com elas também. Que isso é assim, a caminhada do Espírito Santo, né? Eu falei, não é só encher a barriga de pão, nós temos que encher do Espírito Santo também. Aí nós fomos, passamos uma tarde gostosa. Então, eu só tenho que agradecer por a acolhida e quero continuar sempre, cada vez mais, me enganjando, melhorando e transformando. E pedindo a graça do Espírito Santo para me continuar nessa caminhada. Obrigada. É verdade. Quantas pessoas tocadas, não é? Esse projeto Igreja Doméstica, o terço nas casas, quantas famílias já foram tocadas, não é? Talvez muitos não tenham a vocação ao carisma, mas quantas pessoas, quantas famílias passaram pela comunidade e tiveram o matrimônio restaurado, tiveram uma harmonia com os filhos, um aconselhamento familiar que as ajudou a ser melhor família. Então nós temos que ter essa dimensão também. Não é verdade? Lembro muito do testemunho da Nancy, do Wilson, né? Que até fizeram uma festa aqui na comunidade, porque tiveram também uma alegria de um resgate na família, né, Nancy? E a luta continua, não podemos esmorecer, né? As batalhas do matrimônio a gente tem, então. E quantas outras pessoas, né? O testemunho da Maura também, que a comunidade foi um grande sustento para a vida dela, ela falava isso, porque problema de saúde com o marido, com o filho, e ela trabalhando, quanto a comunidade foi um auxílio, um suporte para que ela pudesse cuidar melhor da sua família, ter força de Deus através do carisma para essa batalha importante. Então muitas famílias foram tocadas. É importante a gente hoje agradecer muito a isso, né? Gente, eu acho que vamos brevemente, eu gostaria que você partilhasse um pouquinho uma coisa que marcou com a pessoa do lado, uma coisa que marcou a presença de vocês na comunidade. Pode ser o casal mesmo. Puxa, aquele dia foi, olha, realmente marcante. Aquela fase foi maravilhosa. Aquela situação. Partilha um pouquinho. E depois já chamo o Ítalo para cá. E você que nos acompanha, que reza conosco no nosso grupo de oração. Nós estamos hoje falando um pouquinho da beleza da comunidade, do carisma Sagrada Família em nossas vidas. Porque a comunidade dia 19 completa 19 anos. Então nós estamos relembrando, fazendo memória das graças incontáveis de Deus, não é? Quantas famílias tocadas em vários ministérios da comunidade, o terço, aconselhamento familiar, os retiros para casais, a comunidade é chamada a pregar aí pelo Brasil, retiro para as famílias. E nós estamos aqui partilhando um pouquinho, algo que lembrou e que marcou muito, né? E é gostoso, a fraternidade que nós vivemos aqui é muito bom. Termina o grupo de oração, a gente vive esse momento fraterno que é tão gostoso, não é? E formamos essa família tão bonita, essa família de Deus. E para todos nós sermos melhor família, né? Você que está na internet também, nós temos missão em Santos, nós temos missão em São José do Rio Preto, temos missão em Brasília, temos missão também em Palmas, né? Não Palmas, agora Espírito Santo. Nós estamos aí pelo Brasil levando o carisma, tá certo? E é importante também nós nos abrirmos, né? Cada vez mais e para essa graça do carisma em nossas vidas, não é?
Eu chamo o Ítalo, ele vai dar uma palavrinha para nós aqui, antes de nós adorarmos o Senhor. Ele vai falar um pouquinho sobre essa data tão importante, 19 anos de fundação da Comunidade Sagrada Família. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Acho que os testemunhos falam muito mais do que qualquer outra coisa, né? E tenho certeza que cada um poderia testemunhar. Mesmo aqueles que hoje não estão, eu vejo e estava pensando nas lutas de cada um. Agora há pouco o Gilberto mesmo, que pregaria hoje, como o Fernando disse, estava lá no hospital, no soro, enfim. Alguns com as lutas. A Rosana Mares essa semana machuca o pé indo para o trabalho, está com a perna engessada até o joelho. E aí cada um com a sua... Enfim, a gente vai vendo assim, como que se vai lutando, né? A Eliane partilhando também, foi para o hospital com o Caio, uma enxaqueca fortíssima, enfim. Quantas lutas, como disse o Fernando, as famílias vivem. Cada um poderia trazer aqui as suas lutas, os seus desafios, tudo aquilo que nesses últimos anos Sidney e Miriam passaram. A gente lutou junto, a gente sofreu junto. Mas estamos juntos na comunidade, né? Estamos juntos, cada um dos irmãos, os irmãos que estão espalhados aí em algumas missões do Brasil. Mas eu estava pensando, o que de fato é ser Sagrada Família? É dentro dessa luta toda, desse desafio todo de ser família, reconhecer a graça de Deus, reconhecer a presença de Deus e procurar, como disse a Sandra, ser família dentro do projeto de Deus. O que Deus quer para mim? Então, o que é a Comunidade Sagrada Família? A Comunidade Sagrada Família, ou o que é ser Sagrada Família? É ser família segundo o plano de Deus, o projeto de Deus. O que Deus pensou quando criou a humanidade a partir da família? Eu estava vendo uma pesquisa por causa dessas manifestações todas no Brasil, e louvado seja Deus que os nossos jovens estão se levantando, estão buscando, porque a juventude estava muito apática, né? E os políticos fazem o que bem entende. Quanto mais quietinho o povo ficar, melhor para eles. E louvado seja Deus que os jovens o gigante vai acordando, como diz, né? Mas numa pesquisa que foi feita aí nas manifestações, são jovens que repudiaram os partidos, né? Queimaram bandeiras de partidos e disseram: nós não queremos partido. Então é uma juventude que está se levantando, porque é uma juventude que não acredita, e a pesquisa mostrava isso. Eles não acreditam nos políticos, nos parlamentares, eles não acreditam em partidos, não acreditam em instituições, inclusive na própria igreja e em Deus. Eles estão acreditando na força deles, que eles podem mudar, né? De um lado, isso é muito positivo, porque eles estão se levantando e vendo que cada um fazendo a sua parte pode mudar. Mas me preocupava isso, que quem dizia da pesquisa colocava também Deus no meio. Eles não estão acreditando em mais nada. Ninguém vai poder mudar isso se a gente não... Então nós vamos com a nossa força. Isso é bom, mas de um outro lado pode ser um engano, né? E isso tudo para dizer o quê? O que de fato é ser Sagrada Família? Eu olhava para a minha família, que às vezes as pessoas podem pensar: bom, o Ítalo é o fundador da Comunidade Sagrada Família e pronto. E ali o carisma é pleno, ele não tem defeitos, ele não precisa, a família dele também é perfeita e não precisa de graça nenhuma, porque a graça de Deus passa por ele. Não, só passa... como fundador, Deus me escolheu, não fui eu que escolhi, e como fundador Deus faz passar uma graça que é transmitida a outros para viver aquilo que Deus pensou. Então, da mesma maneira, eu posso dizer que desde que nós nos percebemos há quase 20 anos atrás, agora na segunda-feira completa 19 anos, desde que nós nos percebemos como Sagrada Família, como comunidade, eu, a Rosana, os nossos filhos, a gente tem procurado viver cada vez melhor como família. Temos muitas coisas a melhorar, mas
eu reconheço que sou o primeiro necessitado desse carisma. Eu preciso desse carisma. Eu preciso desse carisma. A Rosana precisa desse carisma. Nossos filhos precisam. Eu mesmo eu não consigo imaginar a minha vida sem a Sagrada Família. Não tem possibilidades. Se cada um de nós parasse agora, pensa na sua vida sem a comunidade Sagrada Família. Conversávamos isso semana passada, não é verdade, Sandra? A Sandra está chegando aqui. Como que seria a sua vida sem Sagrada Família? Tem por onde pensar? Não tem. Dá medo de pensar, né, Márcia? Não tem como. Porque quando Deus nos pega, através do seu amor, através desse carisma, e aí quando eu digo isso, não importa se é o fundador, se é o coordenador da missão, se é um consagrado, se é um vocacionado, ou se é um amigo da comunidade, porque é uma coisa só. É uma coisa só. Nós temos diferenciações porque alguns são chamados a fazer um caminho vocacional, mas não significa que é o único caminho. Temos uma pertença porque Deus nos abraçou aqui, como está abraçando agora, nesse mesmo momento, nossos irmãos lá em Santos, que estão reunidos no grupo de oração nesse momento. Também, nossos irmãos em São José do Rio Preto, hoje comemoram 3 anos de missão, dia 22, foi no meio do tríduo de São João Batista, e hoje chegou o contrato, está ali na minha mesa, o contrato da casa que nós estamos alugando em São José do Rio Preto, como casa apostólica, que nós não temos uma casa apostólica como temos em Santos. Então hoje o contrato está sendo assinado, o primeiro aluguel está sendo pago segunda-feira, com a graça de Deus, mesmo em meio a tantos desafios. Nós rezamos esses dias, a missão está muito animada. Tive uma reunião com o Biló, o coordenador, e eles estão muito animados. Da onde a gente vai tirar isso a gente não sabe, mas Deus confirmou com diversas passagens que nós deveríamos dar esse passo, e nós demos esse passo. E no dia do aniversário da missão de São José, chega aqui para mim, pelo correio, o contrato para poder ser assinado. Então isso eu vi também que é uma graça de Deus, um sinal de Deus. Segunda-feira, no nosso aniversário de 19 anos, estamos depositando esse aluguel. Os nossos irmãos de Santos inclusive já consagraram, tem foto lá das crianças coroando Nossa Senhora lá na casa. Antes de alugar, antes de fazer nada, eles pediram a chave emprestado e foi a missão inteira lá, tinha umas 30 pessoas quase. E foram rezar o terço com a imagem de Nossa Senhora e coroaram Nossa Senhora ali naquela casa. Então eu tenho certeza que ali também muitas graças vão acontecer a partir desse passo que nós estamos dando. A gente tem visto o que tem acontecido em Santos, mesmo Brasília e Palmas, que hoje são missões menores, tem 10 anos, mas hoje são missões menores, mas o que Deus tem feito, a gente tem acompanhado, o que Deus tem feito através do Francisco, da Alexandra, do Clay, da Liane, lá em Palmas. Eles vão testemunhando, porque não é o número de pessoas, ou só simplesmente ter uma casa ou não, que realiza a obra. Mas é aquilo que, de principal hoje, eu sinto, o que é ser Sagrada Família. É ser família. Ser família. E é isso que nós precisamos entender e compreender. Ser família. Se você guardar isso no seu coração, não precisa de mais nada. É ser família. E ser família, nós estamos recebendo Jesus Eucarístico, ser família diante de Jesus. Como um dia Ele mesmo nos pediu, através de um sacerdote, diante de um momento assim de dificuldade que a comunidade passava, e um padre muito amigo nosso, há mais de 10 anos atrás, mas nós nem estávamos aqui nesse lugar, e conversávamos com esse padre que gosta muito da gente, hoje não está mais em São Paulo, é um padre religioso,
e a congregação transferiu. E ele disse assim: olha, Ítalo, façam tudo em torno de Jesus. E não se preocupa, Ele vai cuidar de tudo. O Frei Alessio, né? Os mais antigos lembram do Frei Alessio. Quanto carinho que ele tem por nós, e nós por ele. E eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos numa rodinha de pessoas lá na outra casa da comunidade, e o Frei Alessio dizendo: façam tudo em torno de Jesus, e Jesus me dizendo no coração: presta atenção nisto, porque isso aqui é uma palavra para vocês levarem para o resto da vida. Façam tudo em torno de Jesus. Diga-se. Se você entende, o Frei Alessio disse uma palavra para mim. Sidney, peça a Deus que depois da sua operação você louve ao Senhor, não importa como eu louvo ao Senhor. Deus, podemos aplaudir, né? Amém. A palavra do Frei Alessio. Está aqui o Sidney depois da cirurgia, né? Com voz ou sem voz, e louvando o Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, o ser sagrada, o ser família é ser família aos pés do Senhor, fazer tudo em torno dele. Isso é ser família. É por isso que nós temos casas, é por isso que nós temos a sede, é por isso que nós temos grupos de oração, é por isso que os nossos filhos agora estão cada um num canto, nos grupos das crianças, dos jovens, dos adolescentes. É por isso que nós temos formação, é por isso que nós temos pregação, é por isso que nós temos web TV, é por isso que temos web rádio, é por isso que estamos na Rádio Canção Nova, é por isso que nós escrevemos livros, é por isso que nós mantemos um portal na internet com vários blogs, é por isso que nós estamos aí trabalhando bastante nas redes sociais. É por isso. É para ser família. O mundo hoje precisa voltar a acreditar que é possível viver o projeto de Deus. As pessoas não acreditam. Na emenda das passeatas que nós tivemos essa semana, agora aí entraram outros pedidos. Pessoas que querem outras coisas, outros modelos de família, porque não acreditam mais nesse modelo de família. Mas esse é o modelo de família que Deus quer. E por isso que nós, diante de Jesus, hoje colocamos toda a comunidade Sagrada Família, com todas as suas lutas. E aí está a obra de Deus. Se não tem luta, se não tem problema, a gente tem que desconfiar, diziam os santos, né? Se você não tem problema, desconfia, porque pode ser que a obra não seja de Deus. E nesses 19 anos a gente pode dizer: olha, carregamos muitas cruzes. Carregamos ainda hoje e não queremos largar as cruzes, porque se a gente largar a cruz, a gente larga o crucificado. Então, meu querido, minha querida, o que nós devemos colocar hoje aqui aos pés de Jesus é o nosso coração, são os nossos desafios de ser família. Quantas dificuldades que enfrentamos, mas a misericórdia de Deus vai nos levantando. E como disse a Solange, né? A gente tenta ser Sagrada Família, a gente se esforça, mas de repente a gente percebe cair de novo. Mas está ali Jesus para nos levantar. Jesus nos ergue, porque Ele age com misericórdia. Ele não afunda mais a gente, Ele age com misericórdia. Ele pede para a gente vigiar. Quem está de pé, veja que não caia. Mas quando a gente cai, Ele nos ergue, porque Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. É Ele que quer nos erguer. É Ele que quer mostrar para nós que somos membros da comunidade, nós que somos amigos da comunidade, que toda a estrutura que nós temos, estrutura física, estrutura formativa, regras, horários, tudo isso são detalhes. Tudo isso são detalhes, são apenas
instrumentos que Deus coloca no nosso caminho para ajudar a gente a chegar num patamar mais alto. Tudo isso em si não tem importância nenhuma. Nada. Não tem sentido, não tem significado. Nenhuma formação, nenhuma pregação, nenhum grupo de oração. Não tem significado a gente ficar pagando para manter site, blog, web TV, web rádio no ar. Não tem sentido a gente 3 vezes por semana andar 15 quilômetros ida e volta para fazer um programa na rádio ou sair em missão. Alguns dos nossos hoje estavam agora à tardezinha, chegaram agora, né? Da escola de família lá no Maria Imaculada, em missão numa escola de família. Outros em outras missões. Nada disso tem sentido. Se Jesus, esse que está na nossa frente, não for o nosso Senhor. Nada disso tem sentido se Ele não for o centro da nossa vida. Nada disso tem sentido se isso não se transformar em vida na minha vida. Nada disso tem sentido se as famílias, olhando para a minha família, não disserem o que dizem e disseram da família do Fernando e da Sandra. Lá vem a Sagrada Família. Lá vem um membro da Sagrada Família. Lá vem um jovem da Sagrada Família. Lá vem o casal Sagrada Família. Então tudo fica sem sentido se nós não conseguimos transformar tudo isso em vida. Em vida. Na nossa vida, no nosso dia a dia. E só conseguiremos isso dessa maneira, estando em torno de Jesus. Ele é o Senhor. Ele é o dono do carisma. Nós somos apenas meros instrumentos, apenas canais por onde a graça passa. O carisma de fundação passa pelo fundador, mas vai chegando em cada coração. E cada um que porta o carisma também vai transbordando esse carisma para outras pessoas. Portanto, hoje diante de Jesus, além do nosso louvor a Deus, que queremos celebrar aqui na Eucaristia segunda-feira, os 19 anos de fundação da comunidade, nós queremos pedir a graça de Deus, a intenção que estamos rezando no Tríduo de São João Batista. Hoje é o 2º dia, e antes da gente encerrar a gente reza o 2º dia do Tríduo, e a intenção é exatamente essa, que a gente seja fiel. Fiel a esse carisma que Deus nos deu. E através dele, viver aquilo que Deus pensou de nós. Aquilo que Deus pensou de nós. Não é aquilo que eu, como fundador, penso de cada um. Não, é o que Deus pensa. É o que Deus quis de cada um. Porque não é a minha vontade que tem que prevalecer aqui. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus é ver as famílias restauradas. Aquela passagem que o Fernando citou, que faz parte também da vida deles, é Isaías 42 ou 43, se não me engano, versículo 18, 19, 20, que vai dizer: eis que faço obra nova, a qual já surge, não a vedes? Farei correr rios pelo deserto. Ou seja, onde estava seco, Ele leva a água da vida. E é esta água da vida que Ele quer levar para as nossas famílias, onde está seco, onde não tem vida, onde se perderam os relacionamentos, ficaram para trás, onde a gente se perdeu também, onde a gente não consegue mais dar o perdão, onde a gente não consegue mais dialogar, onde a gente não consegue mais ter acesso ao coração dos filhos, onde a gente não tem mais relacionamento com os pais. Enfim, é esse deserto que se formou em muitas famílias. O Senhor diz: eu vou levar rios
para esse deserto. Farei correr rios de água sobre o deserto. E onde a água chega, mesmo que seja deserto, ali volta a vida. A água é símbolo da vida. O carisma é como esta água que vai chegando e vai penetrando onde tudo secou. E onde tudo secou, parece que se perdeu a esperança, parece que ali não vai brotar mais vida. E as pessoas então se entregam e desistem. Mas hoje o Senhor, por essa palavra, Ele vai fazendo minar este rio. E é um rio de água viva que vai chegando em cada um de nós. Cada membro da comunidade, cada consagrado, cada um que passa pelas suas crises, sejam vocacionais, sejam existenciais, cada família que nos acompanha pela internet, cada família que hoje vai se abeirando do carisma, cada um que se sente cansado, cada um que de repente perdeu o sentido da vocação, o sentido de existir, o sentido da própria família, o sentido do próprio matrimônio. Assim como aqueles jovens estão lutando por algo melhor, mas precisam acreditar que é Deus que precisa, como nós rezamos ontem na adoração da comunidade. O Salmo 126, quando diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem, e debalde vigiam as sentinelas. É à toa retardar o sono até altas horas da noite, ou então levantar antes da aurora para comer o pão de um duro trabalho. Se Deus não edificar a obra, nossos esforços não servem para nada. Deus quer edificar. Se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham os construtores. Nesse primeiro versículo do Salmo 126, eu vejo assim a presença de Deus no nosso meio, porque Ele diz assim, que se o Senhor não edificar a obra, em vão trabalham os construtores. Ou seja, os construtores estão trabalhando, mas Deus quer trabalhar junto. Deus quer edificar. Deus se oferece para construir conosco. E aquilo que o Carisma Sagrada Família nos levou a acreditar é que é possível construir uma nova civilização do amor. E nós temos que acreditar na transformação da sociedade, mas dentro dessa dinâmica de uma nova civilização do amor. E é isso hoje que nós estamos aqui pedindo ao Senhor, que renove em nós essa graça de acreditarmos nesse ano da fé, tomarmos posse pela fé daquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos concede. E a civilização do amor, ela é construída a partir de cada família que acredita, cada família que compõe como uma peça importante a civilização, a sociedade. É esta civilização do amor que nós acreditamos que é possível, como dizia João Paulo II. Não é simplesmente uma utopia ou um sonho que não pode ser realizado. É um sonho, sim, mas um sonho que é possível ser realizado a partir de cada família que acredita, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Aí começa a civilização do amor. Aí começa a construção da civilização do amor por cada família. Por isso Jesus hoje, cada família que está aqui diante de você, pela fé, cada família aqui, Jesus, toma posse da graça que o Senhor derrama hoje, da graça que o Senhor nos faz viver, da graça que o Senhor derrama sobre cada coração, que é graça de cura, graça de libertação, graça de restauração, restauração de matrimônios, restauração de famílias, restauração de relacionamentos, a restauração da fraternidade que tanto nós pedimos na comunidade, mas sobretudo a restauração da fraternidade na família, porque nós aprendemos que a fraternidade de uma comunidade começa pela fraternidade da família. As famílias precisam viver a fraternidade, que é o amor de Deus.
Por isso, Jesus, restaura hoje em nossos corações. Restaura, Jesus, nesses 19 anos da comunidade. Cada homem, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Restaura, Jesus, cada um de nós. Em nosso relacionamento com o Senhor, nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os irmãos, nosso relacionamento marido e mulher, nosso relacionamento pais e filhos, nosso relacionamento no interno da comunidade, nosso relacionamento com a própria sociedade, porque nós queremos, Senhor, acolher o Teu chamado para fazermos parte desses construtores da nova civilização do amor. Ajuda-nos, Jesus. O Senhor vê quantas dificuldades temos, quantas enfermidades nós estamos passando, quantos problemas têm nos assaltado, quantas limitações humanas têm nos impedido de avançar, quantas misérias, quantas mazelas humanas têm travado as nossas vidas. Mas hoje, Jesus, nós clamamos, tem misericórdia do Teu povo, o Teu povo que se reúne em torno de Ti. Nós queremos, Jesus, fazer tudo em torno de Ti e não tirar os olhos de Ti, Jesus. Fixar os olhos em Ti e saber que é contemplando o Teu rosto, contemplando a Tua face, que nós encontraremos o caminho certo. Tu és o caminho, Jesus. Derrama sobre nós a bênção do carisma. Derrama sobre nós a bênção da renovação das nossas famílias. Que a civilização do amor, que é o desejo do Teu coração, que reine no mundo, comece em nós, Senhor. Comece em casa, comece na minha casa, comece na minha família, Senhor. Comece em nossas famílias. E que das nossas famílias possa transbordar, Senhor, para o mundo todo, esta civilização do amor, Senhor. Não a civilização da competição, da violência, do adultério, da traição, da morte, do assassinato, do aborto. Essa cultura de morte que permeia a nossa sociedade, nossa civilização, uma civilização do ódio, uma civilização da morte. Nós queremos, Jesus, que reine a civilização do amor, a civilização da vida. E como vai dizer o outro salmo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nossa nação só será feliz se o Senhor reinar sobre essa nação. Se o Senhor reinar sobre as famílias desta nação. Se o Senhor reinar em cada coração. Por isso, Jesus, é isso que nós pedimos. Reina em nossos corações. E que nós possamos ser fiéis